Bem, meus irmãos, se lembrarmos um pouco, na semana passada, vimos, as tentações, o qual o Senhor Jesus nos ensinou, a suportar, a superar. E é só por um meio que nós conseguimos vencer as tentações, pelo meio da fé. Então, neste domingo, o Senhor nos convida a duas coisas: justamente a ter fé e depois também ouvir tudo o que Ele nos diz. No Evangelho que acabamos de ouvir, vimos que o Senhor mostra a glória do céu para os seus apóstolos. E por isso ficam maravilhados, ficam sempre, bem contentes. E aqueles que veem a glória, que conhecem a glória, os céus, com certeza não quer sair. Vemos a atitude de Pedro, Vamos estarmos aqui e vamos construir 3 tendas para permanecer ali. É esse o sentimento da glória. Porém, Jesus antecipa também, fala da sua morte. Estava ali justamente com ele, Elias e Moisés, justamente para falar da profecia e também da lei, Moisés é o representante da lei e o profeta, Elias. Então, ali estavam dois, assim, podemos dizer, expoentes do Antigo Testamento, para que eles pudessem crer, pudessem perceber, a grandiosidade que se tem diante daquele Deus. Convida-nos o Pai a escutar a Jesus e a seguir, Esse é o meu filho escolhido, escutai-o. Ao escutar a palavra de Deus, sempre vamos ter discernimento. Ao escutar o que o Senhor nos diz, nos orienta, sempre vamos nos dar bem no nosso viver. Mas se não, vamos cada vez mais nos perdendo. E depois, um outro detalhe, como dizia, para se suportar as tentações, precisamos da fé. Por isso hoje, na primeira leitura, conta a história de Abraão. Abraão, que sai do Ur dos Caldeus para ir para uma terra desconhecida. Um homem com 75 anos, que eu poderia esperar desse tempo da vida. Mas pensar que aquele povo ali que vivia sempre numa expectativa muito grande. Eles cuidavam de gados e sempre tinham que levar os gados a beber água, a pastar. E sonhavam em ter tudo isso no mesmo lugar. E quando Deus, justamente fala a Abraão que para ele sair dali, ir para a terra onde ele vai mandar, ele já fica cheio de esperança. Esperança de que está indo para essa terra dos sonhos. Também, as pessoas que tinham posse, ao morrer, não tendo filhos, essa posse ia justamente para o seu servo, para o seu funcionário, que só prometia depois assim fazer um funeral bem bonito. Essa era toda a possibilidade, tudo que Abraão esperava. Mas quando o Senhor fez contato com ele, logo se encheu de esperança e de alegria, E o que fez Abraão? Logo começou a fazer uma oferta a Deus, que era assim que se fazia os contratos, Os contratos daquele povo, daquela maneira, naquela época, e ofertavam-se, a Deus animais. Para a gente às vezes parece estranho, Parece como uma macumba, como coisa parecida, Mas era o jeito que eles sabiam oferecer a Deus uma oferenda. Vamos ver isso ainda, em Jesus, quando ele sobe para Jerusalém e expulsa os vendilhões do templo, porque ainda continuavam fazendo oferta, Justamente no templo. Para que nós possamos perceber aqui a fé de Abraão. Ele cai no sono e quando desperta, vê a resposta de Deus. Quando lança fogo sobre todas as suas oferendas. É como aceitar, Para eles, é como aceitar. Se Deus se manifesta de alguma maneira, é porque aceitou
aceitou o meu acordo com Ele, meu contrato com Ele, aceitou aquilo que eu pedi, né? Então Abraão fica cheio dessa esperança. E Deus promete a Abraão que uma descendência numerosa. Tudo que Abraão queria, né? Tudo que queria para deixar as suas posses, para justamente, né, dar continuidade à sua família. Então Abraão se enche de coragem, se enche de entusiasmo por esse Deus e vai, deixa tudo e caminha, né, com ele. E Deus também dá a Abraão a possibilidade de um filho, né, Isaac. Mas antes, né, a sua esposa, por ver que ele está envelhecendo e acha que não vai deixar descendência, oferta a escravo. Era comum também, no meio desses ricos e no meio dessas pessoas, para deixar alguém da sua linhagem. Mas Deus mostrou que ainda não era aquele filho que Abraão teria, porque falava do filho com Sara, né? Por isso Sara ri, né? O nome dela era Sara e depois muda para Sarai, justamente por isso Sara riu. Como pode? Mas Deus continuou realizando na vida de Abraão. Deu seu filho Isaac, mas também esse mesmo filho o Senhor pediu. E Abraão, como era tão temente a Deus, tão grato por tudo que Deus fez na sua vida, quando ele já não esperava mais nada, só esperava a morte, o que ele fez? Ofertou o seu filho Isaac. Mas Deus viu o tamanho da sua fé. Por isso, né, Abraão é um expoente. É onde nós reconhecemos um homem de fé, que saiu, que teve coragem e fez tudo o que Deus lhe indicou. Não houve limites para a vida de Abraão, não houve limites justamente para a sua fé em Deus. Até aqui eu acredito, dali para lá não. Acreditou piamente que Deus era capaz de realizar tudo aquilo e aceitava tudo de bom grado. Por isso Deus fez realmente de Abraão uma descendência numerosa, que somos todos nós. Somos chamados filhos de Abraão pela fé. Abraão é o nosso pai na fé, como dizemos tantas vezes, pela tamanha fé que teve. Se lembrarmos um pouco, no domingo passado, Jesus professa a sua fé em Deus Pai, quando diz não a todas as tentações. Se lembrarmos também, na primeira leitura, era também uma profissão de fé daquele povo, junto de Moisés, também a Deus. E a segunda leitura, também, que já não me recordo, também era uma profissão de fé a Jesus Cristo. Todos professaram a sua fé. E nesse domingo o Senhor nos chama a termos fé, como Abraão, para suportar as dificuldades, né? Abraão acreditou, mas também sofreu. Quem é que quer ver um filho morto, perder um filho, um pai, uma mãe? Às vezes, principalmente um filho no auge da vida, né? É como um pássaro que está em pleno voo e é abatido. E é justamente assim, né, que Abraão pode ter se sentido, mas nem por isso hesitou. Os sofrimentos, isso representa os sofrimentos de nossas vidas, as dificuldades que passamos, mas que não devemos desistir. Deus sempre se fará presente na vida daqueles que têm fé, daqueles que acreditam que Ele é capaz. Depois vamos ver São Paulo, mais uma vez, aos Filipenses. A comunidade de Filipe era aquela comunidade, podemos dizer que era exemplo para todas as demais comunidades. E qual Paulo fala sempre com muito carinho à comunidade dos filipenses, porque ajudaram ele nas suas necessidades, exerciam caridade entre eles, mas só que Paulo alerta eles sobre os maus pastores, aqueles que prometem mundos e fundos, mas não cumprem. E mais uma vez fazem ele refletir: quem é esse Senhor, o Salvador? Quem é esse que justamente que mostrou a sua glória?
que nos prometeu um corpo glorioso como o dele. Paulo, mais uma vez, incentiva sempre a olhar para Jesus Cristo e a seguir a Jesus Cristo. Como diz o Evangelho, Pai, escutai a sua palavra, segui os seus exemplos, caminha com ele e vai vencer todas as situações de suas vidas. Tentações, como vimos no domingo passado, não deixam de existir. Lembro, que um dia um padre me dizia, não é porque você entrou para o seminário que o mundo lá fora mudou. Você vai encontrar as mesmas situações do mundo. E um ano, passado, no noviciado, que chamamos um ano fechado, o ano canônico, e aí ficávamos num sítio, onde morávamos. E quando eu voltei para casa, eu deparei com a vizinhança, as músicas altas, aquelas coisas todas, eu me senti um ET, E realmente, o mundo continua o mesmo. Mas nós somos chamados a viver nesse mundo. Esses dias eu vi um testemunho de uma freira, que ela dizia justamente, eu não deixei o mundo, eu trouxe o mundo para cá comigo, para que eu pudesse rezar por esse mundo. Então o mundo continua mundo. Então por isso que nós precisamos perceber, não é só porque eu digo que eu creio, que todas as coisas à minha volta vão mudar, vão continuar sendo as mesmas. Vão continuar sendo as mesmas. E eu que na minha fé preciso lutar. Diante, também da nossa fé, ninguém está livre, de perder um pai, uma mãe, um filho. Mas precisa continuar para manter essa mesma fé. Essa mesma capacidade de desenvolver em Jesus Cristo. Realizar em Jesus Cristo todas as coisas que Ele nos chama a viver. Sempre podemos olhar para Abraão e que achava que já não tinha mais nada. E o Senhor nos chama a tudo isso, a ser grandioso, a ser um testemunho para muitos, arrastar. Justamente um dos nossos um dos nossos maiores patriarcas, Por isso somos filhos de Abraão. Somos também descendentes desse pai Abraão. Que todos nós possamos olhar para ele e ver o tamanho de sua fé. E pedir a Deus também que aumente a nossa fé, que tenhamos pelo menos um pouquinho de toda a fé dele aqui professada e vencermos as nossas dificuldades. Até quando a gente acha que Deus pediu demais, como aqui o Isaac, até nesses momentos possamos continuar e manter a nossa fé, principalmente nas tentações do nosso dia a dia, possamos sempre resistir, como Deus nos convida a fazer, como o grande Abraão, e que todos nós possamos sempre perceber, que nunca é tarde para Deus. Por isso gosto sempre de lembrar, da frase que já falei tantas vezes: precisamos fazer valer a pena a vida que Deus nos deu, até o último momento, até o último segundo de nossas vidas, sempre, voltados para Deus. Gosto muito de relembrar esse filme, de guerra, que me fez refletir muito, que não sei, eu não lembro o nome, mas parece que é Até o Último, E aquele soldado que vai para a guerra, que não pega em arma e não sabe o que foi fazer lá, e como era cristão, percebeu que era salvar vidas. E ele começa a salvar vida de homens, tanto do exército a seu favor, como do exército inimigo, justamente para mostrar, que devemos fazer todo o possível até o último momento, até ele conseguir, até não ser atingido, não ser morto também, abatido, e ele vai assim resistindo e lutando, e todos veem depois tamanha glória que ele conquistou para todos aqueles homens feridos. Que nós possamos fazer o mesmo com as nossas vidas, até o último momento,
colocamos e confiamos nesse Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,